Boa noite, meus amigos e minhas amigas, para o nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje, mas primeiro vamos rezar, pedir a Deus que nos ilumine nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pedindo também que a Virgem Maria interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, gente, vamos gravar o nosso vídeo de hoje. Hoje nós vamos estudar o Catecismo da Igreja Católica, como nós estamos estudando. Pegue o seu catecismo. Estamos aí caminhando, gente, né? A gente sabe que o catecismo ele é um pouco grosso, tá? Então, nós vamos aí gastar um bom tempo. Nós ainda estamos na primeira parte do catecismo, que é o credo. Tá certo que o credo é a maior parte, né? Então, a gente está no credo ainda. Nós ainda vamos estudar a segunda parte, que é os sacramentos, a terceira parte, que é a moral, os 10 mandamentos, e também a quarta parte, que é a espiritualidade. Tá? Então ainda tem muita coisa para a gente estudar do Catecismo da Igreja. Então, se vocês tiverem paciência de a gente estudar até o final, mas é muito importante, gente. A Sagrada Escritura e o Catecismo da Igreja Católica são as duas armas do católico. Tá? O católico tem que andar sempre com a palavra de Deus numa cabeceira e o catecismo na outra. Por quê? A Bíblia é a palavra de Deus. Isso aqui é a interpretação da igreja para a Bíblia e para a tradição. Então, o que é o catecismo da igreja? É isso. Tá? É a doutrina católica, é a doutrina que Jesus fundou a igreja, não é? Vamos dizer assim, e mandou a igreja pregar o evangelho a todas as criaturas. Então, de onde que a igreja tira a sua doutrina? Daqui. Então, muita gente não entende o que é o catecismo da Igreja Católica. O catecismo da igreja é o ensinamento da Igreja Católica. Tudo aquilo que a Igreja Católica acredita. Então, ninguém pode ensinar nada contrário a isso daqui. Eu sou catequista, eu sou professor. Então, eu não posso ensinar para os meus alunos nada diferente do que está aqui. Por exemplo, eu não posso dar a minha opinião, eu tenho que dar a opinião da igreja. E onde está a opinião da igreja? Está aqui. Claro, o que eu estou fazendo? Eu estou estudando com vocês, eu estou explicando o que a igreja está ensinando aqui. Mas a minha interpretação não é a minha interpretação. A minha interpretação é de acordo com a igreja, do que está aqui. Então eu só explico aquilo que está aqui para aquelas pessoas que não têm o conhecimento ainda. Então por isso que é importante a gente estudar o catecismo. Não basta só ler a Bíblia. Tá? Não basta o católico só ler a Bíblia. Porque, gente, a Bíblia é muito difícil de entender. E a Bíblia precisa ser interpretada. Então quem interpreta para nós é a igreja. E aonde que ela coloca a interpretação da Bíblia? Está aqui. Então aqui está a interpretação da Bíblia e da tradição da igreja. Tá? Que são as fontes da revelação. Ok? Então, por isso que é importante nós termos, tá, o catecismo da igreja. Se você ainda não tem, adquira o mais rápido possível e estude o catecismo.
Estude a palavra de Deus, leia a Bíblia, por isso nós estamos aqui. Por isso que eu estou fazendo um estudo bíblico e um estudo catecismo. Os dois têm que andar junto. Ok? Então, se você tiver alguma dúvida, e o catecismo ele também tem um índice no final dele sobre o assunto que você quer abordar, que você quer estudar. Tudo que você quer saber de doutrina católica está aqui. Tá? Tudo. Aqui não falta nada. Só não está aqui aquilo que a igreja não sabe. Vou te dar um exemplo. Como vai ser o fim do mundo? A igreja não está aqui. Por quê? Porque nem a igreja sabe. Jesus falou que nem ele sabe. Claro que ele como Deus, ele sabe, mas ele não faz parte da missão dele revelar como vai ser o final do mundo, como que vai ser depois do juízo final, se não, né? Como que vai ser a nossa reunião com Deus. Deus não revelou isso. Então, o que a igreja não sabe não está aqui. Agora, aquilo que a igreja sabe, que está na Bíblia, está na tradição da igreja, está aqui, no catecismo da Igreja Católica. Então, por isso que ele é grosso, ele tem 2.000, quase 3.000 parágrafos. E nós ainda estamos nos 700. Nós paramos no parágrafo 762. Foi o último parágrafo que nós estudamos. O catecismo, ele tem no total, vou ver agora, ele tem 2.865 parágrafos. 2.865 quase 3.000 parágrafos para a gente estudar, e eu ainda estou no 762. Então ainda tem muita água para passar nessa ponte, não é? E eu espero que vocês perseverem até o fim. O soldado que vai para a guerra, ele tem que ir com as armas e não sabe o dia que vai voltar. Então você tem que estar preparado, como Jesus disse, né? Aquele que perseverar até o fim será salvo, porque tem muita gente que desiste. Quantas vezes, né? Eu fiz um estudo bíblico, começou um monte de gente, só terminou poucos. Eu fiz um curso de teologia com um monte de gente, a sala cheia, poucos terminaram. Então o povo começa, fica empolgado e depois vai só caindo, vai só diminuindo. Mas isso é o resultado, como dizia o Padre Léo, do nosso cristianismo fajuto. Ele falava isso. É um cristianismo que a gente não está nem aí, não é? Ou então a gente dá a desculpa do tempo. Eu não tenho tempo para estudar, não é? Então, se você não tem tempo, dentro de 24 horas, 7 dias na semana, você não tem um tempinho para Deus, eu não sei o que você está fazendo aqui nesse mundo, sinceramente, com toda sinceridade. Porque você só veio aqui para esse mundo para quê? Para trabalhar, estudar, namorar, mas e Deus? Deus ficou em... E o mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas? E aí, como é que fica? Se você não dedica um pouquinho do seu tempo para Deus... Então essa desculpa do tempo é a música, né? São muitos os convidados, quase ninguém tem tempo, mas a gente tem que procurar fazer um tempo para Deus, gente, tá? Porque senão depois pode ser tarde demais. A palavra de Deus nos alerta: buscai a Deus enquanto Ele se deixa encontrar. Vai haver um tempo que nós vamos procurar a Deus e Deus já pode ter ido embora, e pode ser a nossa morte. Não é verdade? Então, se a gente não estiver preparado quando Deus nos chamar, você já pensou nisso? Quanta gente nós já perdemos esse ano, seja parentes, conhecidos. Nesse ano morreram muitas pessoas. Eu perdi tio, perdi pessoas da minha família, e fora as pessoas, de um modo geral, que já morreram, neste ano, que você não esperava. Tinha pessoas até que você esperava, que estava doente, mas e aquela pessoa que estava aparentemente bem e Deus chamou? Então, às vezes, a gente não para pensar nisso. Está vendo aquela porta ali, fechada? Vamos supor que ela estivesse aberta, né? O que precisa para ela se fechar? Que ela esteja aberta. Igual agora ela está fechada, né? Ela está fechada, mas ela, se eu for lá agora, eu posso abrir. Não é verdade? A nossa vida é a mesma coisa.
A nossa vida é a mesma coisa. Eu estou aqui agora falando com você. Amanhã, essa mesma hora, eu posso não estar aqui. Por quê? Porque a nossa vida pertence a Deus, mas nós não sabemos o dia nem a hora, nem da vinda de Cristo, que nós não sabemos. Pode ser amanhã, mas pode ser daqui a 500 mil anos. Mas também eu posso ir até Jesus. Às vezes ele não vai vir a mim antes, mas eu posso ir a ele com a minha morte. Será que eu estou preparado? Eu não estou preparado. Por isso que eu sempre brinco, né? Eu brincava muito e continuo brincando. Eu tenho certeza que eu vou dar uma passadinha no purgatório. Por quê? Porque a maioria de nós não está preparado para morrer. Você teria coragem de fazer como Santa Teresinha, que eu vou morrer e vou direto para o céu? Você tem essa coragem que Santa Teresinha tinha? Eu não tenho essa coragem. Ou São Paulo diz, eu vou morrer para estar com Cristo. Então São Paulo dizia que ele iria morrer para estar com Cristo, ou seja, ia para o céu. Então quer dizer, os santos tinham essa convicção da santidade deles, que eles iam para o céu, mas nós somos tão pecadores, não é verdade? Eu não levanto meu dedinho e falo que eu vou direto para o céu, não, pelo contrário. Eu acho que eu vou dar uma passadinha assim no purgatório, entendeu? Pior que, infelizmente, eu gostaria de ir direto para o céu, mas eu não garanto, entendeu? E você? Você garante que se você morrer hoje, você vai direto para o céu? Se você tem essa coragem, beleza, eu não tenho. Então, gente, vamos preparar um tempo para Deus. Vamos, mais do que um tempo para Deus, vamos buscar a Deus. Essa falta de amor que nós estamos vendo no mundo aí é falta de Deus, gente. Mas do Deus verdadeiro. Tá? Nós temos que conhecer o verdadeiro Deus, não esse Deus falso que o mundo prega aí, não. Tá? Tem muitos deuses falsos aí, mas é o Deus verdadeiro. Ok? Então nós paramos no parágrafo 762. Hoje é o 763. Nós estamos, é a página 219 do Catecismo, se você quiser me acompanhar. Nós estamos estudando, gente, sobre a igreja. A igreja é a instituição que Jesus fundou. Ok? Então, é a chamada eclesiologia, o estudo da eclésia, da igreja. A igreja quer dizer assembleia, tá? Comunidade dos filhos de Deus. Na aula passada, nós vimos a igreja no Antigo Testamento. Tá? A igreja no Antigo Testamento ela foi prefigurada através do povo de Israel. Deus escolheu um povo, Israel, através dos profetas, dos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, os profetas, o rei Davi, preparando o Messias, que é o Cristo. Aí sim, Jesus agora sim vai inaugurar a sua igreja. Por isso que ele fala, a minha igreja, que eu mostrei até o livro na aula passada. Então hoje nós vamos ver a igreja no Novo Testamento, que para nós é o que nos interessa, ok? Então a igreja foi instituída por Cristo Jesus, olha aí. Então a igreja é de Cristo, a igreja não é minha, a igreja não é sua, a igreja não é do Papa, não é do bispo, não é do padre, não é do diácono, não é de ninguém, a igreja é de Jesus. Por quê? Foi ele quem instituiu. Tá? É isso que às vezes as pessoas não entendem. Tá? Eu estou falando da instituição igreja, ok? Então vamos lá. Parágrafo 763. Cabe ao Filho realizar na plenitude dos tempos, diz lá a Carta aos Gálatas, capítulo 4, versículo 4, o plano de salvação de seu Pai. Este é o motivo da sua missão. Então, gente, qual é a missão que Jesus veio trazer para nós? Jesus veio trazer o plano da salvação que o homem tinha perdido, o homem e a mulher, com Adão e Eva lá no paraíso. Ok? Nós fomos expulsos do céu por causa do pecado de Adão e Eva. Então, Jesus, ele veio instituir o quê? Um povo, o povo de Israel, e depois a sua igreja.
Entendeu? Para quê? Para que através da igreja Jesus pudesse... claro que a salvação é ele próprio, mas ele entregou essa salvação na mão de quem? Na mão da igreja. Por isso que nós recebemos o batismo da igreja, né, a Eucaristia da igreja, a confissão da igreja, a unção dos enfermos da igreja, tudo da igreja. Por quê? Porque foi assim que Jesus quis. Então a salvação é através de Cristo, mas Cristo entregou isso nas mãos de quem? Nas mãos da igreja. Por isso que ele instituiu. Senão a igreja estaria lá só de enfeite. Entendeu? O Senhor Jesus iniciou a sua igreja pregando a boa nova, ou seja, o evangelho. Isto é, o advento quer dizer chegada, partida, ok? Do reino de Deus, prometido nas Escrituras havia séculos. Olha aí. Então, Jesus já tinha prometido a salvação desde lá do Antigo Testamento, de uma forma ainda, vamos dizer assim, não plena. Tá? A plenitude vai ser agora. Mas Jesus os profetas já falavam, né, que haveria, né, a salvação que viria através de quem? Através do Messias, que é o próprio Senhor Jesus. Para cumprir a vontade do Pai, Cristo inaugurou o reino dos céus na terra, olha aí. Mas o reino não está ainda pleno, consumado. Ele é o início, por isso que fala aqui, o advento, o começo. Então o reino de Deus começa aqui e a plenitude dele é só, né, no céu, é só, né? Por quê? Porque aqui nós temos pecado, nós temos o mal, a dor, tudo aquilo que é de ruim. Entendeu? Então a plenitude não é aqui é o começo do reino, ok? A igreja é o reino de Cristo já misteriosamente presente. Olha que bonito. Então é um mistério, a gente não entende. Mas quando a gente, por exemplo, quando a gente está unido ali em comunidade, é um pedacinho do céu. Gente, eu posso testemunhar, eu posso falar por mim. Eu não posso falar por outras pessoas. Quando eu estou ali na comunidade, eu me sinto no céu, eu me sinto. Eu já falei isso aqui, eu vou todo ano na Aparecida do Norte. Quando eu vou chegando ali na igreja, me dá uma paz tão grande, me dá uma coisa que eu não consigo expressar. Por isso que eu vou todo ano. E todo mundo que vai uma vez quer voltar. Várias pessoas que vai uma primeira vez voltam no ano seguinte. Por quê? Você sente ali a presença de Deus. Né? Por quê? Porque é um lugar sagrado. Né? Ali é um lugar sagrado. Então a igreja é o começo do reino de Deus. E mais interessante, ali você está com aquelas pessoas que comungam na mesma fé que você. Isso é que é mais bonito. É muito bonito você saber que você está num lugar comungando da mesma fé. Então não é bonito quando você está ali, né, junto com os irmãos, fazendo oração, né, pedindo para as coisas boas acontecerem. Então, porque a união, gente, faz a força. Por isso que Jesus quis tanto a unidade da igreja. Então é muito triste quando há divisão na família, na igreja, principalmente na igreja. Entendeu? Então, realmente, a igreja é o começo mesmo do céu, como diz aqui, do reino de Cristo. Eu posso presenciar isso. Eu não posso falar pelos outros. Eu posso falar por mim. Depois da minha casa, né, ou posso dizer que, né, a minha casa também, eu sinto uma paz muito grande. Né? Mas também, quando eu vou para a igreja também, eu sinto uma paz muito grande. Entendeu? Mas para isso você tem que estar com o coração aberto. Né? Se você for para a igreja com raiva, né, o ditado diz, né, deixa os problemas na porta da igreja, mesmo que você os tenha, mas deixa ali na porta da igreja. Entendeu? Por quê? Porque se você entrar ali amargurado, aí você não vai sentir nada, realmente. Agora, quando você vai ali, né, e deixa Jesus realmente tocar no seu coração, realmente é um pedacinho do céu. Entendeu? Então, esse é o parágrafo 763. O 764 diz assim: este reino manifesta-se lucidamente aos homens na palavra, nas obras e na presença de Cristo. Olha que bonito. Então, essa palavra
de Cristo é o próprio Cristo, mas também a palavra de Deus. As obras é aquilo que Jesus fez, os milagres, né, tudo aquilo que ele realizou, e também a presença de Cristo. Então, Cristo está presente na igreja, na comunidade. Ele diz: onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Tá? Então, Jesus está presente. Acolher a palavra de Jesus é acolher o próprio reino. Olha que bonito. Tá? Então, para a gente poder ser feliz, nós temos que acolher a sua palavra, a palavra de Jesus. Senão a gente não é feliz. O germe e o começo do reino são o pequeno rebanho que Jesus fala lá em Lucas 12:32. Então nós somos esse pequeno rebanho. Não é? A gente pensa que é muito, mas não é. Eu vou dar esse dado aqui para você entender. Inclusive eu vi há pouco tempo agora que o mundo já não é mais 6, 7 bilhões de pessoas, não. Hoje são 8, já vai para 8 bilhões de pessoas. Sabe quantas pessoas são cristãs? 1 bilhão e pouco, não chega a 2 bilhões de cristãos, juntando católicos, evangélicos e ortodoxos. Então, quer dizer, tem muita gente ainda que não conhece Jesus Cristo. Então, quer dizer, é por isso que ele fala que aquele pequeno rebanho, aquelas pessoas que são fiéis realmente, que creem na palavra de Jesus, dos que Jesus veio convocar em torno de si, dos quais ele mesmo é o pastor. Isso ele já falou, né? Mateus 10:16, Mateus 26:31 e João capítulo 10, versículos de 1 a 21. Esse texto de João, ele fala bem claro: eu sou o pastor e vocês são as minhas ovelhas. Eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Então, aquele carinho que Jesus tem pela sua igreja, somos nós, aqueles que creem no Cristo, ok? E você que é batizado, você pertence à igreja de Cristo. Eles constituem a verdadeira família de Jesus. Olha que bonito. Mateus 12:49. Lembra daquela passagem que Nossa Senhora e os irmãos de Jesus, que não são irmãos, são primos, chegam para falar com ele? Está lá em Mateus capítulo 12, versículo 49, 50 mais ou menos. Aí falam para Jesus: ó, sua mãe está lá fora, os teus irmãos estão lá fora querendo falar com você. E o que Jesus fala? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do Pai. Entendeu? Quando eu li isso a primeira vez, eu achei que Jesus estava desprezando a mãe dele. Falei, pô, será que Jesus não queria falar com a mãe dele? Mas não é. Olha como é que a gente tem que entender as coisas. Se Jesus estivesse desprezando a mãe dele, Jesus teria cometido pecado contra o 4º mandamento, honrar pai e mãe. E Jesus é o mais perfeito dos homens, está lá na carta aos Hebreus. Jesus viveu tudo que nós vivemos, menos o pecado. Então Jesus não pecou. Então Jesus não desprezou a mãe dele. Mas por que ele falou assim? O que ele quis dizer? Nós somos a família de Jesus. Todos nós. Não é só a família de sangue. Muito mais, gente, que a família de sangue é a família de Deus. Essa família de sangue é importante? Sim. Tanto que Jesus nasceu dentro de uma família. Já falei aqui, igreja e família são as 2 instituições que Deus fez. Agora, mais importante do que a família de sangue é a família de Deus. Por quê? Porque a família de sangue, como dizia o Padre Léo, você vai perder. Todas as pessoas da sua família. Você pode amar muito a sua família, seu pai, sua mãe, seu filho, sua esposa. Um dia você vai perder. Mas e a família de Deus? Você nunca vai perder. Porque você vai estar com ela lá na eternidade. Né? É Jesus, é a Santíssima Trindade, os anjos, os santos e a sua família daqui, se eles forem fiéis. Muita gente pergunta, eu vou encontrar com a minha família lá? Se eles forem fiéis, como você, se você também for fiel, e o seu pai, a sua mãe, o seu irmão. Agora, se eles não forem fiéis, por quê? Nós temos liberdade. Tem gente da família que não quer saber de Deus, e Deus vai respeitar isso. Entendeu? Então, nós vamos nos encontrar, mas não todos. Porque nem todos vão aceitar Jesus. Na nossa família, nem todos da nossa família aceitam Jesus. Como diz aí os irmãos protestantes, né? Eu nem gosto muito dessa frase que eles usam, né? Eu aceitei Jesus. Eu aceitei Jesus desde que eu nasci. Desde que eu fui batizado, eu aceitei Jesus. Entendeu? Então, eu não gosto muito dessa frase, não, mas vamos usar ela aqui. Então, quer dizer, muito mais importante do que a família de sangue, é isso que Jesus quis dizer.
Eu amo a minha família de sangue, a minha mãe, o meu pai, mas muito mais do que a família de sangue é a família de Deus, é a igreja. Lembra quando Jesus disse: se você ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, você não é digno de mim. Aquele que deixa pai, mãe, filhos, filhas por causa de mim, vai ganhar a vida eterna. E tem muitos textos que... Então, quer dizer, Jesus não está desprezando a família. Pelo contrário, Jesus é a favor da família. Mas primeiro é a família de Deus. Depois a família humana. Ok? Os dois têm que estar unidos. Ok? Então, gente, nós somos a família de Jesus. Aos que assim reuniu em torno dele, ensinou uma maneira de agir nova e também uma oração própria. Essa oração própria tá lá em Mateus capítulo 5 e 6. Né? É o Pai Nosso. Né? Jesus. Para quem que Jesus ensinou o Pai Nosso? Para os apóstolos, para a igreja. Por isso que a igreja reza. A igreja tem várias orações. Né? Eu já fiz aí um vídeo sobre oração. Eu expliquei essa questão de rezar e orar. Você pode rezar e pode orar. Agora, a maior oração é o Pai Nosso, porque foi Jesus que ensinou. Entendeu? Uma vez eu conversando com um amigo meu que é protestante, ele falava que Jesus não ensinou o Pai Nosso, que era só um modo de oração. Não, senhor, está bem claro no Evangelho. Né? Jesus mandou rezar assim, Pai Nosso, e lá está lá escrito. Então, quer dizer, não tem esse negócio. Então, por isso que eu estou falando, a gente tem que saber, tem que entender as coisas para interpretar direito. Então, a oração principal da igreja, que é a família de Jesus, é o Pai Nosso. Porque ali nós chamamos Deus de Pai. E outra, Pai Nosso. Então, Deus é de todos. Eu já falei aqui, vou repetir. Né? Tem gente que acha que é o meu Deus. Acha que Deus é só dele. Não, Deus é de todos. É o Pai Nosso. A oração do Pai Nosso é uma oração plural. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Então, quer dizer, é uma oração plural. Então, a gente não pode querer as coisas só pra gente. Não é? Ah, que venha só bênção para mim e os outros que se danem. Não, aí você está sendo egoísta. Né? O mesmo Deus que é o meu Pai é o Pai de todos. Então, você não pode querer ser só para você. Porque aí você está sendo egoísta. Ok? Então, a salvação é para todos. Ok? Jesus veio para todos e quer salvar a todos. Parágrafo 764. O 765 diz assim: o Senhor Jesus dotou a sua comunidade, ou seja, a igreja, de uma estrutura que permanecerá até a plena consumação do reino. Essa estrutura é a sua hierarquia, que nós vamos falar daqui a pouco. Há, antes de tudo, a escolha dos 12 apóstolos, com Pedro como seu chefe. Isso aí está bem claro, tá? Lá em Marcos capítulo 3, versículo 14 e 15, e Mateus 16. Está bem claro, tá? Eu já fiz um vídeo só sobre isso daí. Representando as 12 tribos de Israel. Mateus 19, 28 e Lucas 22, 30. Então a igreja, os 12 apóstolos, representam as 12 tribos de Israel. Tá vendo? Por isso que eu expliquei na aula passada que o Antigo Testamento prepara o Novo. Então Jesus preparou o Antigo Testamento, o povo de Deus, as 12 tribos de Israel, e agora no Novo Testamento escolheu os 12 apóstolos para suceder as 12 tribos de Israel. Por isso que os apóstolos têm que ser 12. Não pode ser 11 nem 13. Lembra quando morreu Judas? O que aconteceu? Elegeram outro, Matias, porque não podia ficar 11, tinha que ser 12. Porque Israel eram as 12 tribos de Israel, os 12 filhos de Jacó, na qual a igreja sucede. Entendeu? A igreja não é uma continuação dos judeus, não. A igreja sucede Israel. Israel é a igreja do Antigo Testamento. Tá? Jesus agora instituiu a nova aliança, a nova igreja. Entendeu? Então o judaísmo, a igreja não é uma continuação do judaísmo. Por que eu estou dizendo isso, gente? Porque é um grande erro a gente fazer várias coisas aí que os judeus fazem. Guardar sábado. São Paulo fala isso. Que a gente não deve guardar sábado. Que a gente não, respeitando quem faz isso. Estou falando, se você é católico, você não pode fazer isso. Porque isso é lá para o judeu, não tem nada a ver com a gente.
guardar o sábado, não poder doar sangue, né? Aquelas leis lá do Antigo Testamento que não tem nada a ver mais com a gente, né? Que achava que a mulher menstruada estava impura e várias outras coisas que nós já estamos estudando no Antigo Testamento. Então isso para nós não tem nada a ver, ok? Por quê? Porque agora é o novo Israel, a igreja é o novo Israel que Jesus fundou. Então agora não é mais as 12 tribos de Israel, agora é os 12 apóstolos. Tá? Então a igreja de Cristo tem que ser fundada sob os 12 apóstolos, senão não é a igreja de Cristo. Ok? Eles são as pedras de fundação da Nova Jerusalém. Olha aí. Está lá em Apocalipse, capítulo 21, versículos 12 a 14. Os 12, Marcos 6, 7, e os outros discípulos, Lucas 10, de 1 a 2, participam da missão de Cristo, de seu poder, mas também de sua sorte, ou seja, da paixão de Cristo. Está lá em Mateus 10, 25 e João 15, versículo 20. Por meio de todos esses atos, Cristo prepara e constrói a sua igreja. Foi o que eu falei na aula passada, que eu mostrei aquele livro. Jesus disse, aqui está a minha igreja, artigo definido e singular. Ele não falou as minhas igrejas, então não tem esse negócio, né, que Jesus fundou várias igrejas, né, qualquer igreja é a igreja de Cristo, não tem isso não. A igreja de Cristo é aquele que ele fundou sob Pedro e os apóstolos e que tem que ter sucessão apostólica. Essa é a igreja que Cristo fundou. Não tem choro nem vela, gente, isso é história. Tá? Infelizmente não tem como negar isso, ok? Não tem como negar. Então, ele fala aqui bem claro. Então, os Pedro e os 12 discípulos, eu quero explicar sobre essa questão da pedra. Diz aqui, né, que eles são a pedra de fundação da Nova Jerusalém. Está lá em Apocalipse 21. E na época, o senhor Lutero, ele queria acabar com a igreja, alegando que a pedra é Cristo. Claro que a pedra invisível é Cristo, lógico. Mas existe também a pedra humana. Cristo é a pedra invisível, mas tem a pedra humana, que é Pedro. Entendeu? Tanto que Jesus fala sobre ti, Pedro, edificarei a minha igreja. Então, claro que Jesus é a pedra fundamental. Tá? Mas o chefe da igreja é Cristo, lógico. Mas tem também a pedra humana, que é o Pedro, que para nós hoje é o Papa. Tá? Porque senão, gente, vira bagunça. Por que Jesus fez isso? Porque senão vira bagunça. Cada cabeça é uma sentença. Na sua casa, não, vamos tirar a igreja, vamos na sua casa, um pai e uma mãe, você que tem, não vamos pôr vários filhos, vamos pôr o casal que tem 2 filhos, os seus filhos são iguais? Não são. Você tem um filho que é de um jeito, você tem um filho que é de outro. A igreja é a mesma coisa, a igreja tem 1 bilhão de católicos no mundo. Você já pensou se cada um quiser falar a sua doutrina? Estou dando um exemplo aqui para você entender. Com quem que a gente vai ouvir? 1 bilhão de sentenças. Então, na Igreja Católica não tem isso. Na Igreja Católica tem uma cabeça, que é o Papa, que representa todo mundo. Entendeu? Jesus quis assim, não foi a igreja que inventou isso. Ele que quis. Tá? Tem vários textos que falam isso, estou dando aqui. Você pode ler. Apocalipse fala que a pedra aqui é os apóstolos. A pedra da igreja também é os apóstolos, é o alicerce, é o fundamento. Por quê? Porque Jesus vai voltar para o Pai. Então quem vai ficar no mundo? É os apóstolos. Os apóstolos vão morrer e vão deixar os seus sucessores, que são o Papa e os bispos. Então é eles que vamos dizer, que continua a missão de Jesus. Tá? E aqui fala uma coisa muito bonita, que eles participam da missão de Cristo, de seu poder. Olha aí, então o Papa tem poder. É o poder da chave que está lá no Evangelho, ligar e desligar. Você que tem carro aí, se você não virar a chavinha lá, ele não liga.
Então o Papa tem esse poder, mas não foi dado por ele, foi dado por Jesus. Entenda isso, pelo amor de Deus. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Lucas 10,16. Mateus 10,40. Quem vos recebe, a mim recebe. Então, quer dizer, é Jesus quem disse: tudo aquilo que você ligar na terra, eu ligo no céu. Tem 2 textos que falam isso. Mateus 16,18, Mateus 18,18. Então, quer dizer, não é que o Papa quer ser melhor do que os outros, não. Não é isso, não é ele. O poder não vem dele, é isso que as pessoas têm que entender. Por isso que as pessoas têm que respeitar ele. Por causa do cargo que ele ocupa. Por isso que a gente chama de sua santidade o Papa. E os bispos, mesma coisa. A hierarquia da igreja. Então a igreja é formada por uma hierarquia. Acima é o Papa, depois os bispos, os sacerdotes, os padres e os diáconos. Essa é a hierarquia da igreja. E depois nós, os leigos. Todos nós que somos batizados. Então, essa é assim que é formada a igreja de Cristo. Entendeu? Só que tem gente que quer ir de baixo para cima, quer mandar no Papa. Não é? Aí não dá. Leigo querendo mandar, querendo saber mais do que o Papa. Aí não dá. Entendeu? Então, gente, é muito legal, né, estudar isso. Esse é o parágrafo 765. O 766 diz assim: mas a igreja nasceu primeiramente do dom total de Cristo para a nossa salvação, antecipado na instituição da Eucaristia e realizado na cruz. Então ali, quando Jesus se reúne com os apóstolos na Santa Ceia, é o primeiro, vamos dizer, encontro da igreja, né, vamos dizer assim, Jesus com a sua igreja. Porque ali Jesus vai preparar o quê? O maior de todos os sacramentos, que é a Eucaristia. Ali ele vai se dar, né, em pão, na espécie do pão e do vinho, e vai falar para os apóstolos: vocês vão fazer isso em minha memória. Só que os apóstolos vão morrer. Então os sucessores dos apóstolos fazem isso até hoje, há 2000 anos. E tem gente aí que fica falando que a Eucaristia é símbolo, que a hóstia é símbolo. Jesus não disse que é símbolo, Jesus falou que é o corpo de Cristo, é o corpo dele. Ele não falou que é símbolo. Em nenhum texto da Bíblia fala que é símbolo. Eu não sei onde que as pessoas inventam essas doutrinas. Entendeu? Então, gente, cuidado com o que a gente fala, cuidado com aquilo que a gente prega. Entendeu? Não queremos ser maiores do que Deus, do que Jesus, do que a igreja, pelo amor de Deus. A igreja ensina isso há 2000 anos, que a hóstia é o corpo de Cristo. E vem aqui o seu Martinho Lutero dizendo que não existe transubstanciação, que ali é só um símbolo. Entendeu? Aí, infelizmente, realmente ele deixou a desejar e, infelizmente, ele teve que ser expulso da igreja. Entendeu? Porque a igreja ensinou isso há 1500 anos e ele vinha falando isso. Sendo que Jesus disse que não é símbolo, é o corpo dele. Tanto que ele fez lá na última ceia e mandou fazer isso em memória de mim. Entendeu? Então, gente, eu sei realmente onde o ser humano tira essas coisas. O começo e o crescimento da igreja são significados pelo sangue e pela água que saíram do lado aberto de Jesus crucificado. Isso é muito bonito. Nós rezamos isso todo dia no texto da misericórdia, né? Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Ele ensinou essa oração para Santa Faustina, né? Então, quer dizer, é muito bonito. O texto da misericórdia é uma oração que eu gosto muito. Pois do lado de Cristo dormindo na cruz é que nasceu o admirável sacramento de toda a igreja. Qual é o sacramento, gente, que nasceu do coração de Jesus aberto na cruz aqui? Sangue e água. Sangue representa o quê? A Eucaristia, o sangue de Cristo que vai ser derramado ali na cruz. E a água simboliza o quê? O batismo. Né? A gente é mergulhado no batismo na água. Sem água não existe batismo. Você não pode batizar com café, refrigerante, cerveja, tem que ser com água. Então ali
Ali é como se Jesus estivesse falando aqui, ó, eu estou dando a vocês a Eucaristia e o batismo para salvar vocês. Então, gente, vamos buscar essas coisas. Vamos batizar quem ainda não é batizado. Se você já é batizado, vá comungar se você ainda não comunga. Né? Se você pode comungar, nem todos podem, mas se você pode comungar, vá fazer sua confissão. Se você está afastado da igreja, volte, Jesus está te esperando. Você vai comungar o corpo de Cristo, não é o corpo do Fred, né, de outras pessoas, não. É o corpo do seu Senhor, de Jesus, que vem ao nosso encontro, porque quer estar junto conosco. É o amor de Deus por nós, gente. É o pão vivo que desceu do céu, como diz Jesus. Entendeu? Então, tem gente que pode comungar e não comunga. E tem gente que quer comungar e não pode. Olha como é que as coisas hoje estão invertidas. Eu conheço várias pessoas que sonham em comungar e não podem, por algum motivo. E tem gente que pode e não vai comungar. Né? Paciência. Da mesma forma que Eva foi formada, olha que bonito. Da mesma forma que Eva foi formada do lado de Adão adormecido, assim a igreja nasceu do coração transpassado de Cristo, morto na cruz. Gente, isso é lindo demais. Meu pai. Isso parece até uma poesia, né? Uma filosofia, vamos dizer assim. Não é filosofia, é poesia mesmo, né? Vou até repetir. Da mesma forma que Eva foi formada do lado de Adão adormecido, assim a igreja nasceu do coração transpassado de Cristo, morto na cruz. Olha que lindo. Então é ali na cruz que nasceu praticamente a igreja. Claro que Jesus fundou a igreja ali, em Pedro e os apóstolos, mas foi na cruz que Jesus realmente se entregou de corpo e alma, né, e ali jorrou sangue e água, que eu já expliquei aqui. Então esse é o parágrafo 766. Estudar isso, gente, dá revigora a nossa fé. Eu me sinto revigorado quando eu estudo essas coisas. A igreja manifestada pelo Espírito Santo. Olha aí, o Espírito Santo é a alma da igreja. Terminada a obra que o Pai havia confiado ao Filho para realizar na terra, foi enviado o Espírito Santo no dia de Pentecostes para santificar a igreja permanentemente. Olha aí, então, não sei se você entendeu, o Espírito Santo vai ficar na igreja permanentemente. Então, como é que a igreja vai errar o caminho se o Espírito Santo está na igreja? Porque o Lutero falava isso. Eu não aceito a igreja católica porque a igreja errou o caminho de Jesus, ensinando um monte de doutrina que Jesus não ensinou, não mandou. Ué, como que a igreja errou o caminho se o Espírito Santo está nela? Então, Jesus deixou a igreja errar 1500 anos, aí depois, né, de 1500 anos é que acertou. Então, durante 1500 anos estava todo mundo errado, foi todo mundo para o inferno. Gente, são coisas que não entram na minha cabeça. Eu fico pensando o que se passa. Não é à toa que dizem que ele morreu agoniado, o Lutero. Porque realmente, coitado, ele deve ter tido alguma coisa. Dizem, né, que ele tinha ataques, o demônio atacava muito ele. Né? Deve ser, porque ele foi muito tentado pelo demônio para poder falar as coisas que ele falava. Muitas das coisas ele tinha razão. Já falei sobre isso aqui. Os erros humanos da igreja, a igreja não nega. Agora, ele querer jogar fora a igreja inteira, isso aí que a gente não aceita no Lutero. Infelizmente. Mas vamos pedir a Deus que ele tenha se arrependido antes de morrer. Com a igreja ele não se arrependeu. Mas, pelo menos, tomara que com Jesus ele tenha pedido perdão por tanta coisa ruim que ele fez. Então, o Espírito Santo foi enviado no dia de Pentecostes. Tá? Então, já expliquei isso, vou explicar de novo. A igreja foi fundada por Jesus sob Pedro e os apóstolos, Mateus 16. Mas ela foi manifestada ao mundo no dia de Pentecostes, Atos capítulo 2. Deu para você entender? Foi então que a igreja se manifestou
publicamente. Jesus ali com os apóstolos, era só eles. No dia de Pentecostes, não. Foi para o mundo inteiro. Né? Porque Jesus falou, ide pelo mundo, pregai o evangelho. Outra coisa, quando Jesus falou só para os apóstolos, Jesus ainda não tinha ressuscitado. Ali no dia de Pentecostes, Jesus já estava ressuscitado. Entendeu? Então ele mandou o Espírito Santo diante da multidão e começou a difusão do evangelho com a pregação. Então, nesse dia de Pentecostes, aconteceu então aquilo que está lá em Mateus 28, 19 a 20. Ide pelo mundo inteiro, pregai o evangelho a todas as criaturas. E a igreja faz isso até hoje. Até o dia de hoje, gente. Eu tenho na minha casa o evangelho do dia. Todo dia eu leio o evangelho. A igreja, todo dia, ela tem lá um texto do evangelho para a gente meditar. Então até, mas eu não posso ir à missa todo dia. Eu também não vou à missa todo dia, eu confesso. Mas eu leio o evangelho todos os dias da missa. Como se eu estivesse lá. Como eu não posso estar presente, mas pelo menos eu leio, né, o evangelho do dia, os textos do dia, da Bíblia, não é? E o mais importante, se eu for viajar daqui lá para o Japão, que é o outro lado do mundo, vai acontecer a mesma coisa. O evangelho vai ser o mesmo. Então é uma unidade. Entendeu? Diferente dos nossos irmãos protestantes. Eu não estou falando mal, só para você entender. Como são várias igrejas, e cada uma independente da outra, o evangelho, se eu for numa igreja Assembleia de Deus, o evangelho é um. Se eu for numa igreja batista, o evangelho é outro. Você entendeu? Agora, se você for na igreja católica, o evangelho, se você for na São Benedito, o evangelho é o mesmo. Se você for na Matriz, o evangelho é o mesmo. Se você for na Nossa Senhora de Lourdes, o evangelho é o mesmo. Se você for na Santa Rita, o evangelho é o mesmo. Só para você ver a diferença de unidade. Aqui tem unidade, aqui não tem. Por quê? Porque aqui cada um faz o que quer. Aqui não. Aqui tem uma hierarquia. O Papa, os bispos, os padres e os diáconos. Não estou falando isso para brigar com ninguém. É uma constatação. Entendeu? E isso é o que me fez optar em ser católico, respeitando quem pensa diferente de mim. Entendeu? Por ser a convocação de todos os homens para a salvação, a igreja é, por sua própria natureza, missionária enviada por Cristo a todos os povos para fazer deles discípulos. Então, a igreja, ela tem que ter os missionários, ela tem que ter aqueles que vão pregar o evangelho, inclusive em outros povos, não é? Em outros lugares, por isso que a igreja tem os missionários. Aonde que deixam ela ir, porque tem muitos lugares que a igreja é impedida de pregar, os países comunistas são um deles. Todo mundo sabe disso. Cuba, Coreia do Norte, a igreja não pode pregar o evangelho. Mas aonde que a igreja, eles deixam, a igreja prega. Os missionários vão lá, porque é Jesus quem mandou pregar o evangelho a todos, para que todos aceitem, todos ouçam a mensagem de Cristo. Ok? E para a gente fazer discípulos. Ok? Como é que a gente vai fazer discípulos se a pessoa nunca ouviu falar de Jesus? Então, é isso aí. Então, esse é o parágrafo 767. O 768 diz assim: para realizar a sua missão, o Espírito Santo dota e dirige a igreja. Olha aí. Então, quem dirige a igreja não é o Papa, é o Espírito Santo. Mediante os diversos dons hierárquicos e carismáticos. Olha aí. Então, na igreja tem de tudo. Tem a hierarquia, mas também tem aquelas pessoas também que não fazem parte da hierarquia. Entendeu? Por exemplo, eu não faço parte da hierarquia, mas eu sou um leigo. Mas eu não estou trabalhando pela igreja? Então, eu também faço parte da igreja. E eu não sou padre. Entendeu? Então, na igreja tem espaço para todos. A igreja não é só para o Papa, para os bispos, para os padres, para os diáconos. Não. Essa é a hierarquia da igreja. Mas também tem os leigos. Não é? E cada um tem a sua missão dentro da igreja. É o que ele chama aqui de dons carismáticos. Aí você, a sua vocação é você quem diz.
Aí já não é a igreja quem vai dizer. Se você tem vocação para pregar, você prega. Se você tem vocação para ensinar, você ensina. Se você tem vocação para ser um catequista, seja catequista. Entendeu? Então, cada um tem uma função. Ah, não, eu gosto de grupo de oração, eu gosto de ajudar numa pastoral, que seja. Entendeu? Então, gente, na igreja tem espaço para todo mundo. Né? Na igreja não tem aposentado. Tem espaço para todo mundo. Tá? E cada um tem dons diferentes, cada um tem uma aptidão diferente uns dos outros. O que não pode haver é inveja do outro. Porque eu não tenho esse dom e o outro tem, eu vou ficar com inveja do outro. Aí Jesus fica bravo. Entendeu? A igreja não é para a gente fazer isso. Ok? Por isso a igreja é enriquecida com os dons de seu fundador e empenhando-se em observar fielmente, olha aí, então a igreja é fiel, porque é a esposa de Cristo, nós vamos ver isso mais para frente. Seus preceitos de caridade, humildade e abnegação, recebeu a missão de anunciar o reino de Cristo e de Deus e de estabelecê-lo em todos os povos. Deste reino, ela constitui na terra o germe quer dizer semente, o começo, e o início desse reino, que eu já expliquei sobre isso. Então, gente, a igreja não erra o caminho como acusou lá o Lutero. A igreja não erra em termos de doutrina. Claro que ela é formada de homens pecadores. O Papa é pecador, os bispos, os padres, os diáconos e nós também somos pecadores. Mas eu estou falando em termos de doutrina. Aí a igreja não erra o caminho. Por quê? Porque aí ela é assistida pelo Espírito Santo. Tá? Aí sim. Aí ela não pode errar. Porque Jesus está ali. Ok? Esse é o parágrafo 768. A igreja consumada na glória. Começa aqui, mas ela só vai ser consumada lá no que a igreja chama de parousia, ou seja, na segunda vinda de Cristo, ok? A igreja só terá sua consumação na glória celeste. Olha aí, tá vendo? Quando do retorno glorioso de Cristo, quando Jesus voltar no último dia, nós chamamos de parousia. Até aquele dia, a igreja avança em sua peregrinação por meio das perseguições. Olha aí, então a igreja vai ser perseguida. Você faz parte da igreja? Você vai ser perseguido. Você vai ser chamado de só fica na igreja, só quer saber de igreja. Né? Você vai ser caluniado. Não é? Ah lá, tá vendo? Só fica na igreja, mas não vale nada, tá vendo? Você vai ser caluniado. Você vai ser perseguido por pessoas da sua família. Ah lá, tá vendo? Só quer saber de igreja, só fala em igreja. Né? Você vai ser perseguido por pessoas da sua família. Está aqui na Bíblia e no Catecismo. As perseguições do mundo e das consolações de Deus. Isso quem falou foi Santo Agostinho. Mas também nós temos as nossas consolações. Deus nos consola. Né? Nós somos perseguidos, mas como diz São Paulo, a gente não desanima. Nós vamos em frente, porque Deus está conosco. E quem está com Deus não perde. Já falei sobre isso aqui. Aqui na terra, sabe que está em exílio, longe do Senhor. Olha aí. Isso quem fala é São Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 6. Então, aqui é um exílio. Por quê? Por causa do pecado. Né? Todos nós aqui cometemos pecado, aqui tem o mal, como eu já expliquei. Ok? Então, aqui nós estamos longe do Senhor, entre aspas, não é? E aspira ao advento pleno do reino. Ou seja, por isso que a gente fala, vem Senhor Jesus. Porque a gente pede para Jesus voltar o mais rápido possível. Para quê? Para acabar o mal. Entendeu? A hora em que ele será, na glória, reunida a seu rei. Por isso que Jesus virá e há de, está no nosso credo, e há de julgar os vivos e os mortos. Vai separar os bons dos maus. Aí, meu amigo, acabou. Aí não tem mais choro nem vela. Por isso que a palavra de Deus diz, haverá choro e ranger de dentes. Aí não adianta mais espernear. Acabou. Sua chance, meu amigo, é até você morrer ou até Jesus voltar. Depois, não adianta chorar. Ah, mas Deus é misericordioso. Mas então aproveita agora. Estamos no tempo da misericórdia. Quando Jesus vier, acabou a misericórdia. Aí agora Deus vai nos julgar com misericórdia, mas também com justiça. E Deus é justo.
É a balança lá que fala o Apocalipse, onde estão as nossas ações. Não é verdade? Então, quer dizer, para onde pende a balança? Para o mal ou para o bem? Se pender para o bem, você vai para cima. Se pender para o mal, como dizia o Padre Léo, você desce para baixo. É simbólico isso, né, gente? A gente sabe que essas coisas era brincadeira dele, não é? A consumação da igreja e por meio dela a do mundo, na glória, não acontecerá sem grandes provações. Olha aí, gente. Nós teremos provações e a igreja terá provações. Isso é muito sério. Só então todos os justos, desde Adão, em seguida Abel, o justo, até o último eleito, serão congregados junto ao Pai na Igreja Universal, que nós chamamos de católica. Não é do Edir Macedo, não, tá? É a Igreja Católica. Então, isso aqui, gente, é muito sério. Muita gente não parou para pensar nisso. Antes a igreja será glorificada, nós seremos glorificados. Mas antes, nós passaremos por uma provação muito grande. Diz aqui, não acontecerá sem grandes provações. Então, meu amigo, você está preparado? Aqui ele está falando os cristãos. Aqui ele está falando coletivamente, ele não está falando só de um individualmente, não. Ele está falando da igreja como um todo. É o que nós já estamos vendo aí. Entendeu? A igreja, não é? Já estou querendo, é fechando a igreja, tem que tirar as imagens, tem que tirar os crucifixos, você não pode mais pregar certas coisas, não é? Igual na pandemia aí já fecharam a igreja. Deram desculpa da pandemia aí para fechar a igreja. Então o demônio quer isso, né? Então é o quê? Esse povo doido aí ficando pelado dentro da igreja, enfiando imagens nos lugares lá que não é para enfiar. Agora na Copa do Mundo teve algumas proibições lá no Catar e eu não vi ninguém se manifestando, ninguém fazendo as mulheres botando o peito de fora. Eu já vi mulher dentro da igreja católica botando os peitos de fora. Então, quer dizer, por que não foram lá nos muçulmanos lá no Catar lá para protestar? Porque eles falaram um monte de coisa lá que não podia. Igual a gente fala aqui, que as leis deles têm algumas coisas parecidas com a nossa. Quer dizer, ninguém foi lá, né? Ficou pelado, né? Pegou uma imagem lá do Deus deles, que é o Maomé lá, enfiou em certos lugares. Aqui eles enfiam a imagem em tudo quanto é lugar. Então, quer dizer, as provações que nós vamos levar, não é? E fora as outras coisas que estão aparecendo aí, a divisão dentro da igreja, não é? Ah, eu não vou mais na igreja porque aquele padre é pedófilo. Existe pedofilia na igreja? Existe. Mas você sabia que a pedofilia é muito maior em casa? E outra, não é só padre que é pedófilo, não. Tem pastor que é pedófilo, tem pai de santo que é pedófilo, tem tudo quanto é religioso que é pedófilo. Aquele homem que era João de Deus, ele não era padre, não. Agora, quando é padre, aí a mídia, vai em cima. Se o Papa falar alguma coisa, mas se um outro falar, é a igreja é a aprovação que a igreja está passando. A gente viu lá na Alemanha agora o que eles querem aprovar: casamento de pessoas do mesmo sexo, ordenação de mulheres, não é? Querendo que o Papa aprove um monte de coisa, aborto, eutanásia, e um monte de coisa que o Papa já falou que não vai. Ah, mas o Papa Francisco ele é bonzinho. Com certeza, o Papa Francisco ele é maravilhoso, mas ele não vai mudar uma vírgula do catecismo da Igreja Católica. Não vai mudar nada. Ah, mas o Papa mudou a questão da pena de morte. O Papa não mudou coisa nenhuma. Entendeu? A igreja sempre foi contra a pena de morte. Entendeu? O que o Papa fez foi explicar que a pena de morte não tem justificativa para pena de morte. Prende. Ah, mas é um assassino que matou 200. Bota ele na cadeia, bate nele, deixa ele lá pro resto da vida, pão e água. Entendeu? Agora, não pode matar a pessoa, porque é um mandamento. Não matar. A vida pertence a Deus. Entendeu? Você só pode matar em legítima defesa.
Então, quer dizer, mas tirando isso, o Papa não vai mexer em nada no catecismo da Igreja Católica. Pode ficar tranquilo, ok? Então, gente, na próxima aula nós vamos continuar sobre esse assunto. Nós paramos no 769. Então, na próxima aula é o 770. O título é O Mistério da Igreja. A Igreja é um mistério. Por quê? Porque ela é como Jesus. Ela tem a parte humana e tem a parte divina. Então, a Igreja é um mistério. Ok? Então, eu peço a vocês aí que continuem se inscrevendo no canal, por favor. Tá bom, gente? E compartilhe os nossos vídeos e deixe os comentários se vocês estão entendendo, estão gostando das nossas aulas, se vocês estão aprendendo tudo o que vocês quiserem deixar aí, sem problema nenhum. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos.